Evangelho de Marcos, capítulo 5. Estamos retornando hoje com as exposições em Marcos, capítulo 5. Eu vou ler do verso 21 a 24 e depois do 35 até o 43. Eu farei a exposição da ressurreição da filha de Jairo e o reverendo Márcio hoje à noite fará a exposição da cura da mulher do fluxo de sangue. Por isso nós vamos, pela manhã, pular aí esse interlúdio do acontecimento na família de Jairo. Marcos capítulo 5, verso 21 a 24, e depois do 35 ao 43, assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, nós te damos graças por essa manhã, esse dia tão especial na vida do teu povo, dia de nos reunirmos para adorar ao teu santo nome. Continua a falar conosco, ó Deus, agora, por meio da tua palavra, o que nós te pedimos, na mediação do teu Filho amado Jesus. Amém. A fé é um salto no escuro. Você já deve ter ouvido falar essa frase, já deve ter visto nas redes sociais ou até já postou na sua rede social essa frase. Essa frase é de um filósofo chamado Soren K. Vou abreviar para ficar mais fácil, você sabe o K, o que significa o nome dele. E esta frase foi dita por ele porque a base da ideia de Soren é uma base que diz respeito à fé ser algo irracional, algo lançado ao desconhecido. Mas essa é uma proposição que não é condizente com o que a Escritura diz a respeito da fé. A Escritura afirma que a fé não é um salto no escuro, não é irracional e nem é subjetiva. Pelo contrário, a fé ela é racional, ela é objetiva e ela é espiritual. No texto que nós acabamos de ler, Jesus estava naquele momento de idas e vindas a Cafarnaum. Ele havia sido gentilmente convidado a se retirar da terra dos Gerazenos, depois de libertar um endemoniado ali. E ele retorna para Cafarnaum, que se tornou ali a sua casa em dado período do seu ministério. E a multidão vai encontrá-lo, e no meio da multidão a gente lê que um homem vai até Jesus, e este homem é Jairo. Este homem, ele não deu um salto no escuro. Nós percebemos claramente no texto, ou fica evidente no texto, que Jairo sabia que aquele homem que estava descendo o barco era o único que poderia socorrê-lo naquele momento. Jairo olhou para Jesus e sabia que é nele que ele deveria depositar toda a sua esperança, toda a sua confiança.
Então a fé daquele homem de maneira nenhuma pode ser um salto no escuro, no desconhecido ou irracional. Porque Jairo sabia que Jesus era o único que podia lidar com os seus problemas, fossem ele de ordens espirituais, físicas ou qualquer outro. No caso aqui especificamente física, da doença da sua filha, da enfermidade da sua filha. Por isso eu quero pensar nessa manhã com os irmãos sobre o tema somente creia, que é o que Jesus falou com ele no verso 36. Somente creia que Jesus é a sua única esperança. É isso que está dos versos 21 a 24. Conforme Marcos relatou, Jairo era um dos principais da sinagoga, alguém importante em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, um líder que estava ali acompanhando toda aquela movimentação. Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum, Jesus pregou naquela sinagoga provavelmente, então Jairo pode até ser que presenciou alguns dos milagres que Jesus operou em Cafarnaum, e ele então vai até Jesus. E ele, no meio daquela multidão, ele toma uma atitude que certamente abriu um espaço, uma clareira naquela multidão. Jairo se joga aos pés de Jesus. E esse movimento de Jairo, ele vê a Jesus e ele se joga, ele se prostra aos pés de Jesus. É um movimento de alguém que está desesperado. Alguém que vai se jogar aos pés de outro, mas não é qualquer um que está se jogando ali. É Jairo, é um líder da sinagoga. Não era comum você ver um líder da sinagoga se jogando aos pés de qualquer mestre, ou qualquer pessoa que se dizia ser mestre em Israel. Mas Jairo está desesperado porque a sua filha está doente, a sua filha está à beira da morte. E você sabe que quem tem filho, quando o filho está doente, você quer ficar no lugar do seu filho. Você entra em desespero, você fica muito preocupado. E Jairo, ele é tomado por esse desespero e ele já viu alguma coisa sobre Jesus, ou já ouviu também sobre Jesus, e ele vai correndo e se joga aos pés de Jesus. E ele faz isso também em atitude de humilhação. Porque a ideia de se prostrar aos pés de alguém é a ideia de um inferior se prostrando a um superior. Jairo ali diante dos homens, ele era alguém superior. Era um líder da sinagoga, era um dos principais da sinagoga. Mas naquele momento, ele se coloca como alguém inferior diante de Jesus Cristo. No verso 23 é dito que ele suplicou insistentemente, ele pediu a Jesus sem parar, para que Jesus curasse a sua filhinha. A palavra filhinha aí não é acidental, é a maneira carinhosa de dizer, ela tem 12 anos já era a idade de se casar, já se tornava mulher, mas ela é o bebezinho do papai, é o neném do papai que está doente. Seu filho pode ter 40 anos que você vai chamar ele do meu neném. É isso que Jairo está fazendo aqui, meu bebezinho está morrendo, Senhor. Jairo faz esse pedido para que Jesus impusesse as mãos sobre a filha dele, e ele tinha certeza que ela seria salva da sua enfermidade e ela viveria. Foi ali perto de Cafarnaum que Jesus, inclusive, tocou em um leproso e o curou. Talvez Jairo pensou nessa história, talvez ele ouviu falar dela, e ele fala: Senhor, toca nela, para que ela seja salva dessa enfermidade e ela se cure, seja curada. Aquele homem deposita toda a sua esperança em Jesus Cristo, naquele momento. E é interessante você observar algo, nem Marcos, nem os demais evangelistas se preocupam em falar neste momento aqui de uma fé salvadora. Eles não se preocupam em relatar nada que diz respeito a Jairo ser evangelizado, nada disso. Eles narram um pai desesperado, buscando por socorro no único que pode socorrê-lo de fato. Jairo, ele tem a confiança, ele tem a certeza de que Jesus Cristo, ao tocar a sua filha, vai curá-la. E por que neste momento não era relevante relatar nada a respeito de salvação, de fé salvadora, somente a fé de um homem que tem a sua esperança em Jesus Cristo? Porque para se render a Jesus, este é um dos primeiros passos, reconhecer que Ele é a única esperança. Reconhecer que só Ele pode resolver qualquer problema que nós tenhamos. As pessoas iam a Jesus, clamando para que Jesus os socorresse. As pessoas ainda vão a Jesus hoje, em atos desesperados. Mas Jesus é misericordioso. Jesus atende.
Jesus atende os gritos de alguém desesperado e aflito, porque Ele veio para os desesperados. Ele veio para os sem esperança. Ele veio atender pecadores. É por isso que qualquer pessoa, pode ser ela uma pessoa rica, poderosa, importante, quem quer que seja, no momento do sofrimento, no momento da dor, ela vai procurar aquilo ou alguém que ele sabe que pode dar esperança, que pode socorrê-lo na hora da dor. Qualquer um fará isso. Só que aqui que está a nossa única e verdadeira esperança, Jesus Cristo. As pessoas podem procurar nos recursos deste mundo, mas elas não encontrarão. Elas deverão fazer como Jairo fez, ir até Jesus. Não é dito que Jairo já sabia que Jesus era o Messias. É dito que ele olhou para Jesus e sabia, ele pode me socorrer. E ele foi até Jesus Cristo naquele momento, e então Jesus Cristo o atendeu. A nossa única esperança para a cura da enfermidade, para resolver os problemas, para a salvação, para a vida eterna, é Jesus Cristo. A filha de Jairo estava à beira da morte, como nós lemos no final do verso 24, quando ele diz que a minha filhinha está à morte, está à beira da morte. E a segunda questão que nos toca no texto está do verso 35 a 40. Nós precisamos crer que somente Jesus Cristo é quem tem a palavra final sobre a vida e a morte. Porque o texto continua depois daquele parênteses da cura da mulher que está doente, no verso 35, quando Jesus estava falando com aquela mulher, as pessoas chegam e falam que a filha dele morreu. Primeiro tem aquele momento do parênteses. Jairo consegue a atenção de Jesus, consegue tirá-lo da multidão, ele está indo com Jairo para a casa dele, e de repente aquela mulher toca Jesus, Jesus para e tem aquele diálogo. E aí os parentes, geralmente os parentes ou alguém encarregado ia dar a notícia da morte. E esse pessoal aqui é gente boa, né? Eu não queria ser parente desse pessoal não, porque eles chegam, olha, tua filha morreu, tá? Não incomoda o mestre mais não. O que é isso? Que falta de sensibilidade é essa? A filha do homem morreu, 12 anos. E eles chegam simplesmente, não incomoda o mestre. Chega, não precisa levar ele para lá. Certamente essas pessoas que falaram isso, elas não conheciam a Jesus, nem um terço do que Jairo conhecia. Elas não sabiam sobre Jesus, nem um pouquinho. Elas não entendiam que para Jesus, não importava se a pessoa estava viva ou morta, ou à beira da morte. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem autoridade sobre tudo, inclusive a morte. Eles não entenderam isso, e eles vão de uma maneira bem seca, falar com Jairo, tua filha morreu. Eu quero que você imagine a cena, porque Jairo está indo com Jesus, e quando ele vê as pessoas da sua casa vindo, Jairo sabe que a notícia é essa. Jairo sabe que a notícia que vai ser dada é que a sua filha morreu. Mas o texto nos diz algo muito interessante, verso 36. Antes mesmo de qualquer coisa, depois dessa abrupta notícia, Jesus, sem acudir a tais palavras. Aqui é uma maneira gentil de traduzir o seguinte: Jesus não fez caso do que eles falaram. Jesus não deu ouvidos para o que eles falaram. Jesus ignorou o que aqueles homens falaram com Jairo. E Jesus então chama aquele homem, não temas, dois imperativos aqui, crê somente. Aquele homem está vendo as pessoas vindo com a notícia da morte da sua filha. Talvez ele já está até chorando, ele sabe que a notícia é essa, porque ela já estava à beira da morte quando ele saiu de casa. Mas Jesus chama ele, e ele volta e olha para Jesus novamente. Ele olha para aquele que é a sua única esperança. Não temas, Jairo, crê somente. Jesus conhece o coração daquele homem. Jesus sabe que ele está com medo. Jesus sabe que ele está despedaçado. Mas Jesus fala com ele ternamente. Não temas. E eles então seguem para a casa de Jairo. Continuam até chegar ali. E o verso 38 nos diz que quando chegaram lá, estava um alvoroço, tinha gente chorando, gente pranteando. Uma informação histórica aqui é que naquela época se contratava pranteadores profissionais, pessoas para chorarem nos velórios. Como ela estava à beira da morte, subentende-se que esse pessoal já estava lá. E aí quando chega, a família está chorando e os pranteadores
que foram pagos para estar ali, estão morrendo de chorar. Aí aquela convulsão toda, tudo aquilo acontecendo, a menina tinha 12 anos, o que era mais emblemático ainda, como eu disse antes, era a idade já de ser dada em casamento, de se tornar uma mulher, era algo importante para a mulher da Judéia, daquele tempo, mas Jesus está tranquilo. Jesus tem um plano, Jesus está com tudo sob controle, e então Jesus Cristo diz para aquelas pessoas, verso 39, por que esse alvoroço? Por que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas dorme. Por que Jesus disse que a criança não estava morta, mas dorme? Lá em Lucas capítulo 8, que relata esse mesmo texto, diz que quando Jesus ressuscitou a menina, ele tomou ela pela mão e disse, menina, levanta-te, e Lucas diz que o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Se o espírito voltou, é porque ela estava morta. A ideia aqui é que Jesus ele está olhando não da perspectiva humana, mas da sua perspectiva. Quem dorme é quem desperta, quem acorda do sono. A ideia de Jesus aqui, a palavra de Jesus aqui, é para dizer o seguinte, olha, para mim ela não está morta, ela só dorme, eu vou despertá-la. Mas de fato ela estava morta e Jesus a ressuscita. Os céticos vão olhar para essa passagem e vão dizer, ela estava em coma. E não importa o que os céticos dizem, importa que Jesus tem poder para ressuscitar, e foi isso que ele fez com aquela menina. É ele que tem a palavra final sobre a vida e a morte. É ele quem decide, quando as pessoas vivem e quando as pessoas partem para estar com ele. E até mesmo, como nós estamos vendo aqui, neste caso, ela estava morta de fato, mas Jesus a ressuscitou, assim como ele fez com Lázaro, assim como ele fez com a viúva de Naim, assim como ele fez com outras pessoas. É Jesus quem determina os nossos dias, todos estão contados pelo Senhor. É Ele que tem a palavra final. É por isso, irmãos, que quando alguém recebe um diagnóstico, você tem 6 meses de vida. Humanamente falando pode ser, pela medicina pode ser, mas quem tem a palavra final é Deus. Quem decide isso é Deus. É por isso que nós devemos crer que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode fazer uma reviravolta naqueles casos que parecem improváveis. E você deve conhecer algum que o médico falou, vai morrer daqui a pouco tempo, não tem jeito mais. Mas o Senhor quis que aquela pessoa vivesse mais. É Cristo, então, quem tem a palavra final. E é por isso que nós podemos continuar orando, inclusive, para quem está enfermo, para quem está à beira da morte. Nós podemos orar, nós podemos clamar ao Senhor. Se for da vontade dEle, Ele vai restaurar a saúde daquela pessoa, e se Ele quiser até ressuscitar dentre os mortos, como Ele fez com essa menina aqui, nada é impossível para Ele. É por isso que nós somos chamados a somente crer em Jesus Cristo e no seu poder. E aí nós caminhamos para o desfecho deste acontecimento na vida, na família de Jairo, que do verso 40 ao verso 43, somente creia que o Senhor Jesus é o único que pode fazer um milagre na sua vida e na sua família. Jesus operou um milagre na vida desta família. Jairo, quando nós lemos o texto, parece que é rápido, né? Parece que aconteceu tudo muito rápido. Mas você sabe, quando tem alguém enfermo na sua família, as coisas não passam rápido, demoram. E tem todo aquele evento ali de Jairo encontrar Jesus à beira-mar e estar indo e parar ali a comitiva, e chega depois os mercadores da morte ali com a notícia da menina, e até que Jesus chega lá, e Jesus então expulsa os zombeteiros. Eles riram dele. Parece que os pranteadores aqui, eles eram debochados também, que eles riram de Jesus. Ela está morta, a gente foi paga para chorar, a gente está vendo que ela está morta aqui. Não conheciam Jesus Cristo, mas Jesus tira eles de cena. O verso 40 diz que depois que eles riram, Jesus, olha, sai todo mundo. Ficou só o pai da menina e a mãe, Pedro, João e Tiago, os discípulos do círculo mais próximo de Jesus. E Jesus então, conhecendo a dor daquela família, conhecendo o desespero, ele se fecha naquele quarto com a família. Jesus Cristo, Ele é um Deus, Ele é o Deus pessoal, Ele é o Deus relacional, Ele é o Deus que cuida de cada um de nós de maneira bem particular. Isso é interessante, irmãos, porque
você e a sua família experimentam muitas vezes ou vivenciaram já milagres da parte de Deus que só vocês sabem e é só para vocês saberem mesmo. Porque Deus, Ele trata conosco de maneira bem pessoal. Ele é esse Deus pessoal. Ele está fazendo isso aqui com Jairo. Sai todo mundo. Aqui é só o pai e a mãe. E os discípulos mais próximos ali. Então, Jesus, Ele faz isso e continua o verso 41 dizendo que Ele toma aquela menina pela mão. Jesus Cristo não precisava encostar na menina. Só que sabe essa questão da singularidade, do toque de Jesus, do estar ali ternamente, amorosamente com aquela família. Ele pega na mão da menina. E Ele fala com a menina: menina, levanta-te, eu te ordeno, levanta-te. E aqui há 3 coisas notáveis neste momento. A questão do toque de Jesus, porque Jesus demonstra esse afeto, essa empatia, esse cuidado com a família. Há a questão que Jesus toca um cadáver. Segundo a lei de Moisés, ele estaria impuro por 7 dias, cerimonialmente. Mas Jesus Cristo, Ele quer tocar aquela menina para que ela seja ressuscitada daquela maneira, demonstrando o seu afeto, o seu amor por eles, fazendo desse milagre um milagre, digamos, personalizado, de uma maneira única para aquela família. E a terceira questão é a autoridade de Jesus sobre a morte. Quando Jesus fala, Ele ordena, na verdade: menina, eu te ordeno, levanta-te. É uma ordem para que a morte a deixe. A morte é a separação da alma e do corpo. A ressurreição é a união disso novamente, do corpo e da alma. A ordem de Jesus é para a morte também. A morte é um inimigo terrível, você sabe disso. A morte, ela não encontra adversários no âmbito humano. Na medicina, na ciência, não tem adversário para ela. Quando chega o momento, é o momento de partir. Mas Jesus tem autoridade sobre a morte. Ele pode dizer ao morto: levanta-te. E a morte tem que ir embora. Ele tem essa autoridade. Ele, inclusive, ressuscitou dentre os mortos. E Ele ressuscitará todos aqueles que creem nele. E este é o ponto decisivo da história. O texto não fala disso, porque não é essa a ênfase do momento. Mas, certamente, Jesus conversou com aquela família depois. Certamente, aliás, eu creio que aquela família se entregou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquela menina teve que morrer novamente, em algum momento da sua vida. Mas se ela creu em Jesus Cristo, ela aguarda a ressurreição final. Ela ressuscitará no último dia, e nós estaremos com ela na eternidade, celebrando a Cristo Jesus. Este é o ponto. Quem crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Esse é o maior milagre, irmãos, que pode acontecer. Porque alguém pode estar à beira da morte, alguém pode ser até ressuscitado, mas se ele não crer em Jesus Cristo, ele vai morrer de novo e é morte eterna. Mas aquele que crê de fato em Jesus Cristo, esse sim, ele viverá eternamente. As ressurreições que Jesus operaram era para destacar a sua messianidade, a sua autoridade. Ele não ressuscitou a todo mundo, Ele não curou a todo mundo. Nem sempre o milagre vai acontecer na sua casa, na sua família. Mas Jesus é o único que pode fazer esse milagre. Mas ainda que Ele não faça, Ele continua detentor sobre a morte. Ele tem autoridade sobre a morte. Então aqueles que creem em Jesus, eles estarão com o Senhor para todo sempre, porque eles se levantarão dos mortos no dia final. Jesus dirá para todos: levantem-se, e nós nos levantaremos. Eu quero concluir a mensagem nessa manhã, lembrando então aos irmãos que Jesus é a nossa única esperança. Somente creia nisso. Jairo entendeu isso, irmãos. Talvez até mesmo antes de entender todo o plano da salvação. Jairo entendeu isso. E é preciso que você também entenda isso e vá até Jesus. Entregue a sua vida a Ele e você encontrará muito mais do que cura para uma enfermidade. Você encontrará salvação. Você encontrará libertação eterna. Você encontrará perdão.
para os seus pecados, mas é preciso crer que Ele é o único capaz de fazer isso. Jesus é quem tem a palavra final sobre a vida e a morte também, irmãos. Tanto a morte espiritual quanto a morte física, lembrem-se disso. Tanto Jesus tem a palavra final, tanto sobre a morte eterna, como a morte física. É por isso que nós podemos e devemos continuar clamando ao Senhor e pregando o Evangelho para os que perdidos estão, para os que estão mortos espiritualmente. Jesus Cristo pode ressuscitá-los, pode dar vida para essas pessoas. É por isso também que nós podemos e devemos continuar clamando pelos enfermos, pelos que estão acamados, pelos que estão à beira da morte, porque Jesus também pode operar o milagre na vida deles, porque Jesus é quem tem a palavra final sobre a vida e sobre a morte. Pode ser também que aqui nessa manhã, ou acompanhando de casa, tenham pessoas que talvez nunca creram em Jesus, ou talvez levaram a sua vida até aqui num ritmo de habitualidade, sem ter um relacionamento de fato com Cristo. E talvez no momento da dor, da aflição, você vai correr até Jesus. Talvez você está até desviado dos caminhos do Senhor. Na hora da dor você vai buscar a Jesus. E é possível que nessa hora o diabo tente dizer para você que você não deveria buscar a Jesus na hora da dor. Eu digo para você, não ouça o diabo. Jesus Cristo, Ele não está preocupado se você está buscando Ele somente agora na hora da aflição. Ele também usa as aflições, as dores, as enfermidades. Ele usa as situações para que você se achegue a Ele. Então vá até Jesus Cristo. A dor às vezes é um caminho que o Senhor usa para que nos entreguemos totalmente a Ele. Vá até Ele e Ele transformará a sua vida por inteiro. Por fim, irmãos, nós devemos nos lembrar com esse episódio, que a morte nivela todo mundo. Todos os dias, morrem ricos, morrem pobres, morrem pessoas famosas, morrem pessoas anônimas. Todos os dias. A morte coloca todo mundo no mesmo patamar. Essa é a tragédia da vida debaixo do sol. Mas Jesus é aquele que venceu a morte. Essa tragédia terá fim um dia. O crente precisa aguardar mais um pouco. Vai chegar um dia que você não vai receber mais notícias de que o seu ente querido morreu. Vai chegar um dia que não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Somente creia nisso. Esse dia chegará para os crentes. Amém.